Salve, salve, ricas queridas, muito boa noite, boa noite, boa noite. Domingou, e como sempre, todo domingo é dia da gente se encontrar aqui às 20 horas para mais um papo sobre educação financeira para mulheres 40 a mais. Aqui nesse mundo onde eu defendo que a gente precisa sim descobrir o nosso significado de riqueza, aprender sobre finanças sem precisar ficar escrava em números e planilhas. Então, bem-vinda você que está chegando aqui no ao vivo, bem-vinda quem está chegando aqui também no gravado, a live fica gravada, então tem uma turma aí que assiste ao longo da semana. E o tema da live eu coloquei aqui em cima, ó, nesse negocinho que fica passando, que eu decidi pegar aqui os 5 maiores erros cometidos em finanças por mulheres acima dos 40 anos. Qual foi a lógica, né, de pegar esse tema? O que acontece? Né? Eu já trabalho nesse mundo aí das finanças, já vai fazer 20 anos ano que vem, esse ano está fazendo 19. Rapaz, é ano, viu? Já estou maior de idade no assunto educação financeira, 19 anos trabalhando na área, e os últimos 4 anos específico aqui na escola, atendendo esse público de mulheres 40 a mais. E aí, né, acaba assim, eu não sei se na profissão de vocês acontece muito isso, de vocês começarem a pegar similaridades, né? Não sei se vocês atendem público externo, se vocês vendem, se vocês têm funcionários, se vocês são gerenciados por alguém ou gerenciam outros. Mas o que acontece? Conforme a gente vai trabalhando naquela função e nos relacionando com aquelas pessoas, a gente vai começando a pegar um padrão. Então, sei lá, vamos imaginar que você venda, né? Algum tipo de serviço aí que você trabalhe com venda. Uma coisa ou outra tem diferença, mas você começa a pegar padrões de comportamento de seus clientes. Vamos supor que você gerencie uma equipe. Pode mudar uma coisa ou outra, mas em tese você também pega padrões de comportamento de equipe, mesmo que as pessoas mudem, né? Essa era uma característica muito parecida assim no meu trabalho quando eu era bancária, porque eu mudava muito de agência, então eu ficava assim 1 ano e meio, era uma média que eu ficava nas agências, e quando eu mudava de agência, era transferida, eu ia para uma agência de uma outra cidade, muito possivelmente uma outra cultura, com mudança de estado, e mesmo tendo essa mudança, a grande maioria das coisas eram muito parecidas. Os funcionários tinham basicamente o mesmo tipo de dor, davam o mesmo tipo de trabalho. A própria comunidade que eu aprendi, eu já sabia mais ou menos o que sempre tinha ali de BO. Sabe por quê, gente? Porque no fim das contas, as pessoas são pessoas. Aqui na China, no Japão, elas são pessoas. E quando a gente vai ganhando essa maturidade que não necessariamente tem a ver com a idade nossa, a gente vai começando a perceber que para lidar com gente é muito mais sobre pegar os padrões de comportamento das pessoas para a gente poder se relacionar com todo mundo, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu estava pensando, poxa, qual é um bom tema aí de live? Porque a minha lógica de sempre escolher tema de live vai estar muito ligado a o que eu poderia trazer aqui que ajudasse a turma, que pegasse no sentido prático. E eu digo, eu quero alertar as alunas, eu quero alertar as minhas seguidoras, eu quero alertar essas pessoas que estão sempre aqui me acompanhando, o que é que num padrão, normalmente, essas mulheres 40 mais erram. Por quê? Porque a partir do momento, o áudio está falhando? Porque a partir do momento que a gente identifica padrão, a gente começa a corrigir na gente também esses padrões, né? Eu coloquei o microfone, Carol, mais para próximo, me avisa se melhorou, senão eu vou desligar o microfone e ver se fica melhor, tá? Enquanto isso, enquanto vocês me avisam aí sobre o áudio, de vez em quando eu vou ficar aqui com os olhinhos miúdos, porque eu tô sem óculos, aconteceu um acidente com o meu danado, ó. Então, entre eu usar ele assim, que tá uma situação meio capengada, então amanhã eu vou ter que ir no SOS Óculos. Eu já descobri também, gente, que eu preciso ir para um lugar onde venda óculos para o MacGyver, né? Eu preciso ir para um lugar onde venda óculos para o MacGyver.
duram. Eles não duram. Que droga. Desliguei o microfone, Cacá. Me fala se ficou melhor assim, sem o microfone. Então, como meu óculos, que aqui não é pra MacGyver, eu vou estar sem óculos, mas de vez em quando com os olhos miúdo aqui, porque a luz me incomoda um pouco, tá? Mas vambora. Nunca mais eu fiz uma live sem óculos. Eu acho que nos últimos tempos, todo o meu visual aqui tá sem óculos. Áudio melhorou demais, agora está ótimo, que bom. Então, simbora. Vocês pegaram aí a lógica, né? Eu acho que tava falhando, mas vocês pegaram a lógica, né? De onde é que eu peguei? De pegar os 5 principais erros, porque é tudo aquilo que eu venho vendo, venho percebendo. Então, pegando o padrão de alunas que ou estão comigo em mentoria, ou está comigo em oficinas, em palestras. Então, o que mais acontece aqui? Então, eu peguei 5 erros e seria bom vocês pegarem aí papel e caneta pra gente conversar um pouquinho sobre esses 5 pontos. Aqui, ó, pra vocês terem ideia, pra eu ler o comentário de vocês, eu tenho que fazer assim, ó. A Lu falou, melhorou mesmo, estava chiando, boa noite. A Lu Almeida, bem melhor. Bia Betelli, ficou melhor. Misericórdia, gente. Aí, ó, um dos erros de mulher 40 mais é com o zóio. Depois que você completa 40 anos, o zóio já não funciona mais pra nada, rapaz. Meu Deus do céu. Esse era o último óculos, gente, que eu tinha. Eu tinha 3, foi saindo, ficou esse hoje deu fim. Quem aqui é capaz de adivinhar? Se tiver alguém aqui que já tá comigo há um tempo, presta atenção no que eu vou perguntar, olha só. Tipo provinha de Enem, né? Questãozinha da prova do Enem lá. Quem já tá aqui comigo há um tempo, desses 5 erros, 4, aqui os quatro últimos que eu for falar, eles não têm hierarquia. Na minha concepção, os 4 últimos, eles têm ali a mesma importância, digamos assim. Mas este primeiro, para mim, é o grande maior erro da mulher 40 mais em finanças. Quem tá aqui comigo há um tempo e que já me ouve falar, que já tem lives comigo, quem sabe tem alunas aqui também, eu sei que tem alunas aqui mesmo sem enxergar direito, mas eu tô vendo que tem aluna entrando. Quem é capaz aqui de imaginar o que é que eu poderia hoje apontar como o principal erro em finanças da mulher 40 mais? Eu queria que vocês colocassem aqui enquanto eu tomo a água. Me conta aí, vamos ver se vocês conseguem imaginar. Misericórdia, assim, ó, pra eu ver o microfone aqui eu tenho que botar o óculos. Quem será que adivinha, gente? Principal erro em finanças. Não precisa pegar coisa pequenininha assim, de tipo, né, gastar mais do que ganha. Não foi esse que eu coloquei não, de Lourdes. Não foi esse que eu coloquei não. Pra mim é uma coisa que em ela acontecendo, esse erro, se esse erro não acontecesse, essa aluna, não, essa mulher não gastaria mais do que ganha. É uma coisa maior do que isso, é como se fosse o guarda-chuva principal. Imagina um guarda-chuva principal que sem ele várias coisas acontecem ou acontecem ruim, e uma das coisas que acontecem ruim é gastar mais do que ganha. E esse gastar mais do que ganha tá dentro desse guarda-chuva maior, que é aquilo que eu mais falo para vocês, alunas, no sentido de vocês entram na mentoria e vocês têm ali um ganho, porque faz a faxina, porque já começa a identificar alguma coisa, mas quando chega neste ponto da mentoria, é aqui que vocês engasgam e muitas tendem a ter um comportamento ali de abandono. E aí é o quê? Não ter um planejamento claro das suas finanças. Não ter um comportamento claro, planejamento claro para suas finanças. Não ter um planejamento claro. É planejamento. Agora, quem me ajuda aqui a imaginar qual é o motivo número 1 dessa mulher 40 mais, e é diferente da mulher 30, de 20, etc. Mulher 40 mais. Qual é a principal questão, tem várias, dessa mulher não fazer um planejamento financeiro quando ela é 40 mais? Quem aqui me diz por que é que você, 40 mais,
não faz esse planejamento. É uma palavrinha só. Teimosia. Teimosia. E a teimosia está no desconhecido. Essa mulher 40 mais, que é uma mulher com repertório, essa mulher 40 mais, que é estudada, que ganha bem, mas gasta mal, que viaja, que lê, que vai... Ou seja, é uma mulher inteligente, e o lado do conhecimento é bom, né? Porque quando você conhece as coisas, você tem como falar sobre as coisas, você tem como discutir sobre as coisas, você tem como criticar as coisas. Mas um lado perigoso do conhecimento é a gente fechar aqui os olhinhos, colocar aqui aquele negócio que os burros colocam, que eu não sei o nome daquilo, na teimosia de achar que não, eu que sei. Comigo isso não funciona, não. Ah, Ariadne, comigo não. Pra que eu vou fazer planejamento se eu não tenho dinheiro? Pra que eu vou fazer planejamento se eu tenho dívida? Pra que eu vou fazer planejamento se eu tenho um gasto compulsivo? Pra que eu vou fazer planejamento se meu filho não se comporta, se meu marido não me apoia, se o Lula ganhou a eleição, se agora é o outro lá dos Estados Unidos, o outro doido lá que ganhou? Essa mulher, ela vai levando esse lugar do planejamento como se fosse um lugar de adivinhação. Pra que adianta planejar? É a principal coisa que eu ouço. Se aquilo que eu coloco lá não vai acontecer, porque entra nesse lugar de que é algo de adivinhação. Ou, se acontecem tantos imprevistos, e a vida é cheia de imprevistos, pra que eu vou planejar se depois eu vou ter que administrar um imprevisto? Gente, atira a primeira pedra aqui quem não é assim. Ou quem não é um pouco assim. Ou quem não já foi assim e está em remissão. Em remissão dos pecados. O planejamento para essa mulher que não entrou na mentoria, ela entra nesse lugar de dizer, será mesmo? Ela até sabe, na consciência dela, que eu preciso planejar. Mas lá no fundo tem uma voz que diz, para que planejar? Se está tudo tão ferrado, eu vou planejar o quê? E essa mulher que entra na mentoria, quando ela passa pelo processo do gastar melhor, que é a consciência do gasto, que é quando descobre lá os potes, ela entra no planejamento e ela diz lá, daqui em diante, acho que não. Acho que daqui não tem muita importância, não. Dá pouca importância ao planejamento. Então, o que é que eu digo aqui para cada uma de vocês, sendo aluna, sendo seguidora, sendo quem tá aqui pela primeira vez na live, se tiver alguém que tá aqui a primeira vez na live, muito bem-vinda, coloca aí sua mãozinha, dá um oi aí pra eu te dar um oi. Tomara que eu enxergue assim, né? Coloca um bocado de mão pra eu enxergar melhor. Ô, situação triste da mulher que não enxerga mais nada. Tô capenga, gente. Quem entrou depois, tá me vendo sem óculos, é que eu tô capenga, ó. O óculos quebrou hoje. Enfim, então o que é que eu indico aqui, né? Então eu escrevi aqui até um textinho que eu queria ler para vocês com relação a planejamento, ó. A maioria das mulheres 40 mais não tem um planejamento financeiro de longo prazo claro, especialmente em relação à aposentadoria, investimentos ou metas futuras. Isso pode ocorrer por diversas razões. Primeiro, teimosia. Segundo, falta de conhecimento. Terceiro, procrastinação. Quarto, a crença de que o tempo passou. Já é tarde demais. Então, isso acontece muito na nossa cabeça, que fica ali governando nossa mente, né? Boa noite, Amaral... Aí, tá vendo? Eu não enxergo. A pessoa me deu boa noite, eu tô passando vergonha aqui. Amaral Amélia, tá vendo? Não tô enxergando nada, gente. Amaral Amélia, boa noite pra você, querida. Boa noite pra quem tá entrando aqui no ao vivo. Então, assim, uma vez identificando, a Ariadne falou que o principal erro é do planejamento financeiro, de não fazer, e ela apontou algumas características em mim que são claras. Ou a procrastinação, ou a crença de que o tempo passou, ou porque não tenho conhecimento pra isso, ou porque eu sou teimosa mesmo. Eu sou a bicha teimosa e tal. Então, o que é que precisa fazer para evitar isso? Não é só planejar, não. Aqui é um erro. De dizer assim, ah, meu Deus, eu acho que era agora só planejar. Então amanhã eu vou sentar, pego uma planilha,
pego um papel e vou agora fazer planejamento. Aqui é um perigo, porque esse planejamento não orientado tem uma tendência da pessoa começar e ela não continuar. Porque planejamento não é uma coisa que a gente faz de uma vez só na vida. A gente planeja e daí em diante a gente precisa ter um sistema, uma metodologia. Na minha escola é sobre isso que eu ensino, onde você vai, uma vez com aquele planejamento bem desenhado, como é que você vive a vida após ele. Porque colocar lá que eu vou guardar esse dinheiro, ou que o teto para comprar roupa é X, e deixar lá, papel aceita tudo. Mas e quando for viver a vida normalmente? Como é que faz? Se não tiver uma metodologia, se não tiver um modelo de referência para isso, só vai ser uma tarde perdida, onde você fez um planejamento e depois não conseguiu viver com ele. Então, aqui de fato, eu defendo o fato de você entrar em uma boa escola de educação financeira com um bom profissional. Tem a minha escola, né, o Clube das Ricas, que trabalha com isso. Tem outros bons profissionais no mercado também que você deva procurar. Final de ano é sempre interessante para isso. Só que essa mulher teimosa, essa aí mulher teimosa, tá vendo aqui, ó, essa aqui, ó, que meu dedo tá apontando, essa mulher teimosa, sabe o que é que ela vai dizer? Eu vou fazer isso, Ariadne, já entendi que é isso, mas quando é que eu vou fazer? Quem aqui agora adivinha, velho? Eu vou pegar uma moeda de ouro. Deixa eu ver se tem uma moeda de ouro aqui. Agora, essa mulher teimosa que diz, tá bom, eu fui convencida de que eu tenho que fazer um planejamento financeiro e de fato eu vou fazer. Me diz aí, o que é essa mulher teimosa? Qual é a data que essa mulher teimosa diz que vai fazer? Considerando que hoje é 17 de novembro. Hoje é 17 de novembro. Qual é a data que essa mulher diz que vai fazer esse planejamento? Dou um doce pra quem adivinhar. Carol, pega aí o endereço da pessoa que acertar pra gente mandar o doce. Amanhã, mas me diz a data exata de Lourdes. A data exata, agora, 17 de novembro, é dia da gente começar alguma coisa? Ou por essa época do ano, fim de ano, quando é que a gente diz que vai começar a mexer com finanças? É agora, no fim do ano? Quando é que a gente diz que vai começar a emagrecer e se alimentar bem e ir para exercício físico? Aê! Aê, Roberta, dia 1º de janeiro, velho. A lista do começo de ano começa a ficar... A lista do começo de ano sai da gaveta. Sabe aquela lista da gaveta que foi a do ano passado, que você só dá uma melhorada, que foi a do ano retrasado e do ano retrasado e do ano retrasado. Então, essa mulher que diz assim, hoje, 17 de novembro, eu fui convencida que eu preciso entrar num sistema aqui para planejamento financeiro. Mas agora tá muito corrido. Agora, nossa, agora tá muito corrido. Agora é final de ano. Agora as crianças vão entrar de férias. Agora meu gato tá doente. Aí ela disse que vai fazer em janeiro. E aí quando chega em janeiro? Né? Aqui não é um convite para que a gente pegue todas aquelas coisas importantes que a gente ainda não fez e sair igual umas malucas fazendo tudo ao mesmo tempo, para aumentar cansaço, para aumentar a sensação de culpa, para aumentar peso nos ombros. Não. Aqui não é um convite para isso. Eu sou a pessoa que mais falo sobre isso, de selecionar bem o que se vai fazer, o que se vai ouvir, aonde vai colocar energia, porque cansada já estamos todas. Aqui é uma provocação para que a gente não entre no modus operandi de todo ano de colocar a coisa pro ano que vem. Ano que vem eu tomo promo em tal assunto. Então, assim, talvez um exercício importante fosse hoje, depois da live, pegar um papel e caneta e dizer quais são as coisas que eu preciso colocar ali uma atenção. Finanças, talvez a minha alimentação, talvez ser mais seletiva naquilo que eu vejo em rede social. Supondo que sejam esses 3 números. Quais desses itens já dá para eu começar agora? Não precisar esperar janeiro. Porque esperar janeiro, daqui para janeiro outras coisas acontecem. Janeiro, outro gato fica doente, outro marido dá trabalho, outro filho, etc. Porque janeiro não, porque é férias escolares. Fevereiro não, porque é carnaval. Março não, porque agora o Brasil
só funciona depois do carnaval e na empresa tá corrido. Abril não, porque tem uma festa de negócio de... Como é que é aquela, gente? De Semana Santa. Maio não. Vocês estão entendendo o que a gente vai fazendo? Com a gente mesmo, com aquilo que é muito importante pra gente? Então, se esse assunto de planejamento financeiro e de educação financeira é importante para você num nível em que você diz não dá para esperar mais, não faz isso com você para esperar para janeiro, não. Já busca uma escola, já fala comigo, já fala com um bom profissional que você entenda e já busca começar a fazer movimento de agora. A vida, ela não vai sossegar, ela não vai aliviar a velocidade nem a pressão para que haja aquele momento certo. É claro que eu pondero algumas coisas. Tem pessoas aqui que eu sei que dizem, Ariadne, eu tô louca para entrar na escola, mas eu tô com um doente na família, uma pessoa adoentada na família que tá... realmente eu tô ali o tempo inteiro. Etc. Então, existem casos que de fato a pessoa não tem condição de estar nos dois lugares. Mas analisa se a tua correria, que eu sei que já é grande, ela tem uma condição de ser melhorada em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Se não, não faz isso não. Então, o principal erro com relação a finanças, na minha concepção, tem a ver com essa falta de planejamento financeiro, por esses motivos que eu acabei de elencar agora, tá bom? Bom, agora vamos falar dos outros 4. Os outros 4, a ordem que eu coloquei aqui é uma ordem aleatória, já não tem mais aquela questão de importância, tá? E vocês vão me dizendo aí se vai fazendo sentido para vocês, se não, se vocês erram nisso aqui ou não. Só que antes, eu gostaria da gente fazer uma autoavaliação. Existem algumas lives aqui, né, que sempre eu gosto de fazer nesse modelo de aula, para que a gente aprenda, que eu sugiro a gente fazer essa autoanálise. Então eu queria agora provocar vocês, dizer o seguinte, com relação a esse erro 1, que é o principal erro de não ter um planejamento financeiro, por esses motivos de crença, de que não precisa, ou de que tá tarde demais, ou de procrastinação, ou seja, ou porque eu vou ter que adivinhar, planejamento é adivinhação. Quem aqui corre esse risco? Quem aqui tá cometendo esse erro? Então eu queria que você desse uma nota, escrevesse aqui nos comentários, nota de 1 a 5. Então, quem é aqui que comete este erro 1, de não ter um planejamento financeiro? 1 é aquela pessoa que não comete o erro, 1, e 5 é a pessoa que, nossa senhora, eu sou a pessoa que tô mesmo teimosa e não dou conta, não faço planejamento financeiro. Então, de 1 a 5, como é que tá você nessa avaliação em termos de não tenho um planejamento financeiro, não tô dando atenção a isso, a atenção devida? De 1 a 5, me contem aí para eu ter a noção de quem tá assistindo aqui para ver como é que a gente tá. Lembrando que nota 1 é a pessoa que não comete o erro. Então, Amaral Amélia, nota 3, a Lu Salomé, nota 3, a Roberta de Almeida, nota 5. Te puxar os pés, viu, mulher? Vou te puxar os pés, rapaz. Tô de olho em você, viu? Conheço seu pai e sua mãe, vou aí atrás deles. Muito bom. A de Lourdes, nota 2, show. Lu Almeida, nota 3. Você vê que, né? Nota 1 aqui não apareceu, não. Nota 1 não apareceu, não. Então, tô de olho em vocês. Vamos prestar atenção no segundo erro? O segundo erro é o seguinte: não dar atenção à saúde financeira por causa das dívidas. Erro número 2. Não dar atenção à saúde financeira por causa das dívidas. Espera aí, uma coisa. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ir atrás de um carregador, porque senão eu vou ficar sem carga. Esse segundo erro, que é de não dar atenção... Acho que a conexão voltou, né? Esse segundo erro tem muito a ver com o fato de, pelo fato da gente estar ali, às vezes, com um cheque especial tomado,
com cartão de crédito entupido, com muito empréstimo, ou alguma quantidade de empréstimos que você entenda ali que está atrapalhando sua vida, o que que há uma tendência para quem tem... E olha assim, essa questão da dívida... Na live de quarta-feira, né? Eu tive uma live na quarta-feira, talvez tenha sido quarta, com a Daniele Rua, né? Que é uma advogada, uma contadora, que a gente estava falando aqui sobre endividamento. Ela trouxe um índice aí sobre endividamento das famílias brasileiras. 76% das famílias do país estão endividadas. 76%. Então, se eu estou considerando aqui 76%, a grande maioria, pegando a mesma amostragem de quem está assistindo essa live, tem algum grau de dívida. E aí você, que tem algum grau de dívida, que está ali começando a sufocar ou já sufocou há algum tempo, tem uma tendência de não dar atenção à saúde financeira por conta das dívidas. Eu fiz um textinho que explica um pouco isso, ó. Mulheres 40 a mais podem ter uma sensação de sobrecarga com dívidas acumuladas ao longo dos anos, como financiamentos, cartões de crédito ou empréstimos pessoais. Esse peso financeiro pode gerar um ciclo de ansiedade e falta de ação. Ciclo de ansiedade e falta de ação, dificultando a capacidade de tomar decisões mais estratégicas. Decisão mais estratégica. Se a gente tiver com um alto grau de ansiedade, de cansaço, quem aqui tem condição de tomar decisão estratégica, hein? Não tem, né? Sabe quando a gente tá com bastante sono, muito cansada, e vem alguém faz uma pergunta assim, bem cabulosa, e você diz, meu Deus, aqui o tic-tac não tá funcionando, eu não consigo nem elaborar. Imagina a gente vivendo numa situação de cansaço, de estafa, de dívidas preocupantes, de tudo ter que ser contado, de culpa com relação às dívidas, ou seja, esse cenário dá aquela sensação de que para que eu vou olhar a saúde financeira se a coisa já tá do jeito que tá? E aí é um segundo erro absurdamente grande, porque é o seguinte, é óbvio que pra gente falar de saúde financeira, o melhor momento seria, em tese, aquele quando a gente saiu de casa para trabalhar. A gente criança dentro de casa com papai e mamãe falando sobre dinheiro com a gente. Tivemos isso? Não tivemos. Saímos das nossas casas para trabalhar e no primeiro salário tinha alguém que nos explicou como é que gasta, como é que investe, como é que lida com dinheiro? Não. Muito possivelmente, muitas de nós casou com uma pessoa que também não teve esse mesmo conhecimento, que teve outras referências financeiras diferentes da gente, que num geral, o casamento hétero vem este homem mandando no dinheiro da mulher, isso eu estou falando num geral, claro que sempre tem casos específicos, mas num geral, este homem com aquela característica de ser o provedor, aquele que resolve, e aí a gente foi ficando cada vez mais sem ter a possibilidade de decidir junto. Questões da vida nos levaram a ter dívidas, e aqui não é momento de dizer se fez isso por mau caratismo, por um consumismo doentio, por necessidade, por falta de juízo, por falta de organização. Os motivos não é para aqui, até porque eles já passaram. O que a gente tem aqui agora é uma situação de dívida. E aí a gente não tem como agir diante disso. E diz, vou falar agora em saúde financeira estando... Então assim, se lá atrás, que era o melhor momento, onde eu precisava de papai e mamãe, ou um chefe, ou um amigo, ou um marido, ou um curso que me ensinasse e não me ensinaram, qual é o melhor momento agora? Passado não vai voltar. O melhor momento é agora. Então a situação é, se a situação tá feia, se a situação tá preocupante, ela pode piorar mais ainda. Agora é hora de mexer com esse assunto e isso precisa estar internalizado muito claramente na cabeça de quem está trazendo dívidas. Não é adiantar a situação folgar. E aí tem alunas que chegam para mim aqui numa situação de endividamento e diz assim, eu preciso muito do teu curso, eu preciso muito do teu acompanhamento, mas como é que eu vou agora entrar num curso que eu vou ter custo para isso? É claro, eu cobro para isso, é o meu trabalho, eu tenho uma equipe para isso, eu tenho, né, uma estrutura para isso. E a pessoa olha para mim e diz, eu não tenho condição, eu vou me endividar mais ainda.
Hoje, por exemplo, a mentoria, né, em grupo, essa pessoa, se quiser parcelar no cartão, vai até 12 vezes, a parcela é R$ 400. Olha, eu falando R$ 400, mostrando dois. É R$ 400. Aí a pessoa olha pra mim assim, Ariadne, como é que eu vou, numa situação de dívida e tá apertada, colocar mais R$ 400? Aí eu digo, cara, não tem jeito, né? Você não vai ter esse profissional com a estrutura que a gente tem ou qualquer outra escola para fazer isso de graça. Se você tiver, opa, vai lá, de graça é melhor ainda. Nessa estrutura, nessa qualidade, de fato, você estando bem em estar com aquela situação ali de estar de graça. Não, eu quero ter um acompanhamento, eu quero um acompanhamento profissional, você vai pagar R$ 400. Eu pergunto a você, você entrando na mentoria, uma coisa vai ficar mais pior, que é os R$ 400 a mais. A pergunta que eu te faço é, você não entrando para cuidar dessa saúde financeira, não cuidando desse planejamento financeiro, não cuidando desse pagamento de dívidas de uma forma estruturada, e sem os R$ 400 de parcela, o que é que pode acontecer? Para vários casos, mas para uma centena de casos, foi que aqueles 400 que deixou de pagar numa mentoria dessa se transformaram em parcelas de 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 de endividamento pior, porque não tinha acompanhamento, de compras sem juízo, porque a pessoa tá ali de fato chateada já com a vida. Então assim, se ferra mesmo. Então tem que ter muito cuidado da economia burra, gente. Sabe aquela história da pessoa que diz assim, eu vou agora fazer uma limpa nas minhas finanças. Eu tô emocionalmente precisando de ajuda, tenho lá a minha terapeuta, mas emocionalmente eu não tô bem. Eu preciso ali de uma ajuda e um acompanhamento terapêutico, porque eu tô cansada, porque eu tô estressada, porque minha autoestima tá abalada, mas eu vou fazer uma limpa agora nas minhas finanças e vou cortar tudo. Aí essa pessoa tem a brilhante ideia de cortar a terapia. Tem economia mais burra que essa? Eu não tô falando de uma situação extremamente grave que a pessoa precisa cortar a terapia para colocar comida na mesa. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando daquela pessoa que se acha gênia e dizer agora eu vou cortar tudo. E aquilo que é pelo menos um ponto de base de sustentação para ela, que é a terapia, ela vai lá e corta. Aí, aquela terapia que, sei lá, vamos imaginar que era R$ 1.000 por mês para ela. Que ela disse, olha que beleza, olha que brilhante essa pessoa, fiz uma limpa nas faxinas, tirei R$ 1.000 da terapia. No primeiro mês foi, no segundo, no terceiro a pessoa tava precisando de mais remédio, mais louca que o Batman, triste, sem conseguir trabalhar, sem dar conta dos filhos, pior ainda, olha o custo disso. Olha o custo de uma economia burra dessa. Então é a mesma lógica que eu digo, cuidado com a economia burra. Terapia não se mexe e educação financeira não se mexe. Então não pense duas vezes em entrar em um bom programa de educação financeira, mesmo estando endividada, porque isso, em especial, o conjunto dessas duas coisas, terapia com um bom processo de educação financeira, é o que vai apresentar você a uma possibilidade de uma luz no fim do túnel, que no fim das contas, muitas vezes acha que é essa a situação, né? A situação às vezes está muito grave e pode ser esse caminho. Então, segundo erro é esse. Em casos de dívida, deixar para sorte grande, não cuidar da saúde financeira, porque já acha que tá perdido, tá? Bora pro terceiro erro. Terceiro erro, primeiro aqui, vamos dar um bom dia aqui, boa tarde, boa noite para quem tá entrando aqui no ao vivo. Ó, Vilma Rocha, boa noite, querida, que bom que você tá aqui. Marisa, tem tanto tempo que eu não te vejo, que bom que você voltou. Célia Madureira, querida. Tiago Loirinha, parece que é isso, Tiago Lourinha, Glorinha. Tia Glorinha, é tia Glorinha, muito bem. Cristina Isabel, muito bem. Bia tá aqui, se fu, né, Bia? Se não fizer os negócios direitinho aqui, se fui mesmo. Eu disse Flávia, ou seja, a turminha que tá entrando aqui no ao vivo, um beijo, chega mais, puxa a cadeira que a casa é nossa. Terceiro erro. Terceiro erro é o seguinte. Ah, não, bora botar nota do segundo erro? Bora botar nota? Bora fazer uma autoavaliação? Quem é que comete esse erro de, numa situação de aperto, ou você tá apertado, ou você tem algum nível de dívida, e aí você, na hora do aperto, você diz, eu nem vou cuidar de saúde financeira, porque já tá tudo ferrado mesmo. Então, de 1 a 5, como é que vocês se veem aí? 1, Ariadne, eu não ajo assim de jeito nenhum. Saúde financeira sempre.
Sempre eu cuido da saúde financeira, independente do contexto. E a nota 5 é aquela que diz, olha, de fato, na hora que o pau quebra aqui, na hora que aperta, na hora que eu tô com dívida, aí eu já abandono tudo porque tá tudo ferrado. De 1 a 5, como é que vocês se comportam? Vamos fazer uma autoanálise aqui. Bia, nota 2, merecendo parabéns, Bia. Nota 2. Lu Almeida mais a Lu Salomé, nota 4. Vocês aí, vocês tomem juízo na vida de vocês, rapaz. Lu, até janeiro que eu vou chegar aí pra gente fazer uma corrida junta, você tome juízo na tua vida. Eu te pego, viu? Ah, rapaz. Soraya, nota 3. Soraya tá mais pra lá do que pra cá, não sei ainda. A Marisa de Paula, nota 4. Marisa, te conheço também de outros carnavais, viu? Você toma. Financeira é inegociável, não comete esse erro. Lembra que é um dos 5 principais erros da mulher 40 mais. Cometeu, aí é que o barco vai desgrenhar mais ainda, tá? Então bora lá. Aqui as notas, elas funcionam muito, né? Além das minhas piadas ruins que eu falo com vocês quando eu leio as notas, mas não é lugar de chicotinho não, viu, gente? É um lugar importantíssimo de autoavaliação, de dizer, nossa, eu ouvi aquilo ali e olha só qual é a minha tendência. Se minha tendência é essa, eu preciso agora cuidar dessa tendência e melhorar. Não é para isso que a gente tá aqui nesse mundo? Para que a gente tá aqui nessa live? Não é para melhorar? Para que a gente vai se dar o trabalho de assistir isso aqui, de ler um livro, de estudar uma coisa? Não é para melhorar? Então, quando a gente faz essa autoavaliação, que não seja pegando aquele chicotinho lá de autoflagelação. Não, é para melhorar, gente. É para melhorar, né? Então, bora lá. Terceiro erro é o seguinte. Ignorar a aposentadoria e deixar para planejar ela no futuro, quando as coisas melhorarem. A gente não ouviu desde sempre? O que mais gasto é com os pets. Rapaz, essa galera dos pets é perigosa, viu? Essa galera dos pets é perigosa. Ó, tem orçamento que os pets é mais custoso que juntando habitação, com saúde, com transporte, com alimentação junto. Você tome juízo com os pets, rapaz. Coloca, toma tino com esses pets aí. A Bia tem uns pets da mesma raça que o meu, né? É o bulldog francês. A gente já trocou fotos aí deles. Os bichinhos dão trabalho e dão custo, viu? Os bichinhos são danados. Pior que filho. Esse terceiro erro de ignorar a aposentadoria é um negócio interessante, porque a gente desde sempre ouvia falar de papai e mamãe e logo depois que a gente passou a ter um mínimo de juízo, a gente dizia assim, rapaz, eu tenho que olhar para esse futuro. Não vou ficar dependendo de aposentadoria de INSS. Tenho que fazer uma previdência privada, ou vou ter que começar a guardar um dinheirinho. E isso a gente falou quando tinha 18 anos, depois a gente falou quando a gente tinha 23, tinha 28, e a gente sempre vai dizendo ali, não, agora é a hora de investir em tal coisa, agora é a hora de fazer a casa, agora é a hora de construir uma moradia, agora é a hora de comprar um carro, agora é a hora da educação das crianças, e essas outras coisas são extremamente importantes, tá? Só que eu acho que o que a gente não pensou dentro daquele salário limitado que a gente tem, e o limitado é porque, por mais que você tenha um salário mensal de 100 mil reais, ele é limitado a 100 mil, né? Então, o seu salário sendo 1.000 ou 100 mil, ele é limitado ao valor dele. A gente construiu um padrão de vida na alimentação ali daquele salário. E o que a gente foi se enganando? A gente foi dizendo o seguinte, agora é hora do carro, da casa, da escola, da viagem, e que não tem nada de errado. Só que a gente não aprendemos isso a pensar o seguinte, para este futuro que vai chegar, né? Porque amanhã já é futuro, depois de amanhã já é futuro, daqui a 30 anos já é futuro. Duas coisas muito possivelmente vão acontecer. Imprevistos financeiros, imprevistos de saúde, por isso que eu falo da reserva de emergência. E outro, uma aposentadoria onde todas nós aqui, unânime, tenho certeza, não quer depender de ninguém, não quer dar trabalho para ninguém, e quer ter uma aposentadoria, uma velhice digna. No sentido de conseguir se locomover, de conseguir viver com qualidade. A gente sabe que a velhice é cara,
A gente sabe, a gente 40 mais aqui, que nem ainda tá ali considerando que tá na velhice, já é caro, é toda hora um negócio de um suplemento, é toda hora um negócio de uns óculos, é caro. Então imagina cada vez mais que for envelhecendo o quanto caro é isso. A gente tem essa consciência, a gente sabe disso. Só que desde lá de trás a gente foi colocando outras coisas, ao invés de ter um carro desse tamanho, a gente queria ter um carro desse tamanho. Poderia ter um desse e dividir para essa diferença ir para aposentadoria e para o futuro. E assim com a casa, e assim com aquele passeio, e assim com as roupas, e assim com o consumo. Tá, Ariadne, mas o passado passou. Você mesmo disse que não adianta ficar. Passou. Só que talvez a gente esteja ainda cometendo o mesmo erro de agora. Agora a gente ainda continua tendo um padrão de vida com várias características, com várias maluquices que a gente ainda continua fazendo, que se você começa ali com, eu indico nas aulas, começa com R$ 30. Ariadne, o que vai adiantar R$ 30 no meu orçamento? O que a minha aposentadoria vai melhorar com R$ 30? Vocês lembram que eu digo que é sempre comportamento que precede resultado? Comportamento precede resultado. É antes, comportamento precede, ou seja, comportamento é antes de resultado. Comportamento é antes de resultado. Então, se eu começo a dizer, ó, R$ 30 não vai resolver meu futuro, mas eu comecei agora a fazer aquilo que a Ariadne falou, vou começar a colocar R$ 30 aqui nessa lata de Nescau, porque é outra desculpa que a gente fala. Ah, eu até ia começar os R$ 30, mas eu não sei onde colocar. Aprende depois, né? Aprende depois. Entra aqui, me pergunta, eu dou uma sugestão, tem conteúdo aqui sobre isso. Depois vai na agência bancária, começa numa lata de Nescau. Coloca os R$ 30. Aí você vai trabalhar o mês todinho. Trabalhar. Uma vaca doida lá, igual a gente faz. Aí você vai lembrar dos R$ 30 do Nescau. Duas coisas vão acontecer. Uma, teu ódio vai subir. Vai ter um aumento de ódio na tua vida de dizer assim, rapaz, eu trabalhei. E só o que eu tô conseguindo guardar pra mim é R$ 30. O ódio vai subir. E aí você começa a ficar incomodada com aqueles R$ 30. Essa é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa é você já começar a parar pra olhar algumas coisas. Tipo assim, passei na vitrine e vi essa garrafa. Nossa, que garrafa linda, tô precisando de uma garrafa. Preciso de uma garrafa, preciso comprar uma garrafa. Essa garrafa custa quanto? R$ 100. Você já começa a fazer uma associação. Rapaz, será que eu compro essa garrafa mesmo? Essa garrafa aqui, que eu sei que eu preciso, eu sei que é útil, mas ela custa 100. A garrafa vai levar mais dinheiro do que os R$ 30 para minha aposentadoria. Aí eu começo a ter um pouco mais de consciência de gasto. Olha só como esses R$ 30 são milagreiro. Mas é milagreiro valendo. Valendo. Então, a porra da aposentadoria começa de hoje com R$ 30 numa lata de Nescau. Não vai ter dia perfeito, momento perfeito, condição perfeita, não. Pega o raio dos R$ 30 do próximo salário deu, coloca na lata de Nescau. Depois que você colocar, aí a gente vai ver aqui, tem uns internet, tem uns negócios lá, eu posso fazer uma live depois de dizer onde colocar os 30 primeiros reais da lata de Nescau. Me escreve, pô. Ariadne, faz a live de onde colocar os 30 primeiros reais da lata de Nescau. Vai ser esse o tema da live. Mas você entendeu que você vai assistir a live já com os R$ 30 na mão? Já um pouco mais felizinha com você mesma? Então, para de ficar dizendo, uma hora eu vou ter que melhorar minha aposentadoria porque eu não quero ficar dependente, não sei o quê. Isso a gente já sabe, eu também quero, mas tá colocando os R$ 30 lá? Então esse é o terceiro erro. Deixa eu ler aqui que vocês estão escrevendo um bocado de coisa, eu tô cega. Perdeu um essa semana, Bia, tadinha. Ai, gente, é uma dor triste, eu já perdi também, não essa semana, já perdi há um tempo. Um beijo pra você, viu? Marisa, 18 anos no mesmo trabalho, preocupada com a aposentadoria no INSS, não planejou nada ainda. Marisa, a gente já tá aqui há um tempo. Eu não sei o que você tá fazendo ainda que você não entrou aqui ainda no Clube das Ricas. Você toma juízo da tua vida. Você fica aí pensando que... Ai. Bia Betelli, aplicar é um hábito e vigiar sempre. É isso aí. É colocar isso como sendo constante na vida pra vigiar. E conforme a gente vai começando a perceber que os 30 virou 100, que virou 200...
e etc. A vida vai tomando Claro que não é só isso, que não chegou nisso aí, diz que já ganhou e que já tá ótimo. Mas a gente vai começando a pegar uma consistência e uma relação com o dinheiro, onde, por mais que dobre a esquina e compre ali um copo de coxinha, que é uma delícia, que eu digo pra ninguém abrir mão dos prazeres da vida, mas aquele consumo da coxinha no copo de coxinha não vai ter a culpa, porque a gente diz, olha só, o quanto eu tô gastando aqui e eu não tô guardando. É a gente fazer esse planejamento financeiro para que as duas coisas aconteçam. É um olho no futuro e um olho num presente bem planejado, onde a gente não vai deixar de viver as delícias da vida, tá bom? Quarto erro. Quarto erro, aí é aquela história, né? Quarto erro. Quarto erro, eu dei o título de não cuidar da educação financeira pessoal. A gente vai dizer, mas eu não sei o que é educação financeira. Sabe o que vocês falam quando vocês chegam assim, tudo fria no sentido de não saber o assunto? É dizer assim, educação financeira, ou alguém chega pra mim, é pra me ensinar a enriquecer, ou educação financeira é de misericórdia, agora eu não vou poder gastar mais nada. Não é isso? Não, mas é isso que aparece na primeira coisa na cabeça de quem ainda não tá aqui no mundo, ainda não tá assistindo minhas lives, ainda não tá consumindo meu conteúdo. A primeira coisa quando eu falo assim, rapaz, eu trabalho com educação financeira. Ou é alguém que vai me ensinar a ficar rico, ou é alguém que vai me dizer que agora eu não vou gastar mais nada. Santa ignorância, né? É santa ignorância. Educação financeira não é sobre isso. Ariadne, eu não sei sobre o que é educação financeira. Beleza. A gente não sabe quase sobre nada nessa vida, né? A gente aqui, tudo nós aqui, não sabe quase sobre nada nessa vida. É isso mesmo. Só que é muito mais legal dizer assim, mas eu não sei como é que cuida da educação financeira, porque o que é educação financeira? E aí a gente vai dizer, cara, não é curso para ficar rico, não. Não acredito nem isso, né? Eu não acredito nesse trem. Se eu tô na internet aqui, porque como eu acompanho alguns perfis de colegas da mesma área, aí o Instagram, o algoritmo vai me mandando mais conteúdo da área. A cada vez que eu começo a receber conteúdo de pessoas ditas como educadores financeiros, que diz aqui, compra aqui meu curso que eu vou te ensinar a ficar rico, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É igual cair aí no jogo do tigrinho, é igual querer apostar toda a chance da vida na Mega Sena da virada, é igual querer esperar que uma herança venha. Pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Então, educação financeira não é um curso para você ficar rico, para ficar milionário de um dia para o outro. Não. E educação financeira não é sobre agora ferrou, não vai gastar nada. Você sabe o que é educação financeira? Educação financeira tem a ver com gastar melhor, investir bem e aí, consequentemente, ganhar mais. Ganhar mais qualidade de vida, ganhar mais possibilidade de futuro. Você está com o que imprevisto, desgraça que acontece, financeiro ou de saúde, você está amparada para aquilo, aposentadoria em curso e principalmente, sabe, daqui a pouco, agora são 20h49, daqui a pouco a gente vai dormir, né? Deitar ali na cama e a consciência tá tranquila de que a gente tá fazendo o que dá para fazer. Dormir, deitar ali na cama, desesperada de preocupação com um boleto que vence amanhã, pode até ser suportável se isso acontece uma vez na vida. Mas se todo dia começa a acontecer, todo dia eu tô preocupada com a fatura do meu cartão, todo dia eu tô preocupada com aquele boleto, todo dia eu tô preocupada, será se eu vou conseguir pagar a escola das crianças, todo dia eu tô preocupada porque eu não sei se eu vou conseguir fazer o mercado, todo dia eu tô preocupada porque eu continuo gastando em coisas que eu não deveria gastar, todo dia eu tô preocupada porque eu não invisto para aposentadoria. Educação financeira é sobre deitar lá naquela caminha e dizer, cara, eu tô fazendo meus movimentos. E os meus movimentos, eu já aprendi com a Ariadne que direção é mais importante sempre do que velocidade. Direção é sempre mais importante que velocidade. Uma vez uma aluna me disse assim, tô endividada, tô ferrada, tô acabada, tava lá numa situação horrorosa. Só que eu tô tão feliz
tão feliz, ou seja, a dívida ainda não estava paga, ela ainda não estava, mas estava longe ainda de estar na situação ideal da vida dela. Mas ela falou, eu tô tão feliz, sabe por quê? Porque todo dia eu tô indo dormir feliz comigo, porque eu tô fazendo alguma coisa por mim e pela situação. Antes de entrar na mentoria, eu estava preocupada e principalmente dizer, não tô fazendo nada. Não tô me mexendo, só tô agravando o caso. Agora não, agora eu sei que existe uma rota. A partir do momento que eu aprendi sobre planejamento financeiro, eu já tenho horizonte. Eu já tenho para onde caminhar. Eu já sei como é que faz. Não tem sensação mais gostosa do que essa. A dívida não estava paga. A situação ainda estava dramática. Mas essa pessoa se sentia útil nesse processo e dizendo, me coloquei nos trilhos. Me coloquei nos trilhos e agora dos trilhos eu não saio. Então, eu não falei pra gente fazer a autoavaliação do terceiro erro, né? Mas vamos lá. Sobre não cuidar da educação financeira pessoal. De 1 a 5, como é que vocês estão? 1, eu cuido mesmo. Nota 10 pra mim, Ariadne. Educação financeira pessoal, nota 1, eu cuido. Nota 5, rapaz, tô precisando levar uma sova hoje. Como é que tá a nota aí, de 1 a 5? Arrasou, de Lourdes, nota 2. Lu Almeida, nota 3. Bia Betelli, nota 2. Lu Salomé, nota 3. A galera até tá, né? Mais ou menos comportada aqui. Parabéns por isso. Muito bom. No terceiro erro, que eu não coloquei aqui pra gente fazer análise, é sobre ignorar a aposentadoria. Bora ver como é que a gente tá isso? Então, assim, você tem ignorado a aposentadoria e deixado pra depois? De 1 a 5. 1, não tenho ignorado. Tô fazendo direitinho o que precisa ser feito. 5, tô ignorando total. Bora ver? Sobre ignorar a aposentadoria. De nota de 1 a 5, como é que vocês estão? 1, não tenho ignorado, tenho feito. Nota 5, tô ignorando total. De Lourdes, nota 3. De Lourdes é rica, de Lourdes eu vou te puxar as orelhas. Mas a gente tá fazendo o planejamento, né, de Lourdes, muito bom. Lu Salomé, 2, bacana. Marisa, hoje eu vou puxar teus pés hoje de noite. 5. Nota 5. A Bia diz que 1, mas depois de viver sufoco com parentes. Eu me lembro que você contou essa história pra gente em algum momento, acho que foi você, né? Quando você teve que cuidar de alguém que tava adoecido e viu que a pessoa tava super desorganizada. Você vendo a situação de um outro, você caiu a ficha pra você e aí tomou promo com outras coisas, né? Me confirma se foi essa história mesmo, é bem legal, né? É isso mesmo, tá vendo? Ó, então, memória boa, tá vendo? Memória boa. Então é isso muitas vezes, né? Às vezes a gente passa por situações que faz a gente se aprumar ou tomar um outro tipo de atitude na vida. Mas às vezes a gente convive com alguém tão de perto que tá passando uma determinada situação que o fato de você conviver, para quem tá com o olhar de aprendiz, para quem tá com as sapatilhas da humildade, vai olhar e dizer assim, cara, essa pessoa aqui, ela tá passando por uma situação que eu preciso também aprender com isso. E foi bem o que aconteceu aqui com a Bia, né? Muito bom. O quinto erro, eu quero é ver aqui, nesse quinto erro, quem é que vai se dar uma nota 1 ou 2? Eu acho que tá todo mundo de 3, 4, 5 pra cima. Deixa eu ver se alguém aqui vai me surpreender. Eu acho que nesse quinto erro, todo mundo aqui vai receber nota vermelha, né? Na época de escola de vocês, não tinha as notas vermelhas, a professora corrigia os negócios, vinha com a caneta vermelha lá. O erro 5 é não delegar ou dividir responsabilidade financeira. E aqui eu não tô falando só de divisão dos gastos, não. Eu tô falando de tomar as atitudes todas que envolvem dinheiro. Como lista para fazer compra de mercado, ter teto de gasto, ter gasto planejado, fazer cotação de preço das coisas para comprar, tudo que envolve... Gente, o que é que na vida não envolve, no fim das contas, uma decisão que vai ter interferência financeira? Acho que tudo.
E se eu não tiver com alguém, né? Eu sou casada com o meu cônjuge. Não, não sou casada com o meu cônjuge, tenho meus filhos. Não, nem tenho filho, moro com a minha mãe. Não, faço com todo mundo, moro com a mãe, tenho o cônjuge e tenho os filhos. E aí eu não delego, não. É tudo eu. Ah, mas é que se eu não fizer, eles não vão fazer. Ah, mas é que quando eles fazem, eles não fazem com boa qualidade, não. É a qualidade boa aqui. Só eu faço a qualidade boa. Aí tá reclamando, tá cansada, que precisa de botox porque tá tudo acabado, né? Quem aqui tem essa dificuldade de delegar tudo, inclusive as decisões e as tretas financeiras de todos os dias? De 1 a 5, como é que vocês estão? Ariadne, eu sou a pessoa que delego, divido responsabilidade, ó, nota 10 pra mim. Nota 5, tô ferrada. Nota 5, tô ferrada, porque eu sou a pessoa que faço tudo, eu controlo tudo, é do meu jeito, e se não for do meu jeito não tá bom. Bora aí, nota agora, bora. Quero ver agora, quero ver quem vai me surpreender com a nota 1 ou 2. 2 eu vou ficar surpreendida ainda, mas eu acho que todo mundo aqui é nota 3 pra cima. Lu, nota 5. Ei, Lu, vou jogar isso na tua cara, viu? Quando tu me falar que tá cansada de alguma coisa, eu vou dizer que tu tá na... Olha lá, ó. Roberta, nota 4. Olha pra cara dessas... Nós somos tudo igual, né, gente? Lu Almeida, nota 4. Bora ver se tem mais gente aí que me diz nota. Muito bom. Nota 6. Nota 6. Eu não li o resto, não, que eu não tô enxergando. Cadê? Pois não tem pra quem delegar, se lascou de Lourdes. Como sou sozinha, tenho de tomar decisão, então sou 1. Só que aí é o seguinte, ó, de Lourdes e Bia, que são sozinhas e aí tomam decisão sozinha, como é que é esse processo de delegar em outras frentes, tá? Então, se é que você trabalha, né, às vezes vocês estão na ativa, como é que são nas outras relações? Aqui esse processo do delegar tem muito a ver de como é que tá o nosso costume para isso, tá? Então, quem tá ali sozinha para as decisões financeiras não tem jeito. Mas mesmo quem tá sozinha, como é que é o teu processo de delegar quando você está trabalhando, quando você vai para almoço em família, quando você vai fazer outras coisas que têm envolvimento social com outras pessoas? Eu acho que esse é um exercício importante porque às vezes a gente já entra nessa ideia de eu sou sozinha e aí eu faço tudo sozinha, e aí o jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Essa é uma frase que eu gosto. O jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, como eu sou sozinha, e aí eu vou e faço as minhas coisas sozinha, mas quando eu vou fazer atividades que não são sozinhas, eu pego o mesmo jeitão e eu vou lá sozinha e faço tudo. Eu não delego, tá? Então, para vocês aí, eu acho que vale a pena também essa reflexão, como é que tá nos outros lugares, tá? Então, o 5º erro, não delegar ou dividir responsabilidades financeiras. De Lourdes, nota 4. Relembrando, tá? Então, 5 principais erros das mulheres 40+, na minha visão, naquilo que eu tenho visto acontecer. 1, não ter um planejamento financeiro. 2, não dar atenção à saúde financeira porque tem dívidas. 3, ignorar a aposentadoria e esperar para depois. 4, não cuidar da educação financeira pessoal. E 5, não delegar ou dividir responsabilidades financeiras. Vocês identificam algum erro que é bem próprio desse público 40+ cometer e que não tá aqui? Até escreve aqui que vai me ajudar a, quem sabe, fazer um outro conteúdo em algum outro momento, tá? Mas é isso. A lógica era agora a gente pensar que se há uma tendência do geral cometer os mesmos tipos de erro, é muito possível que também a gente esteja cometendo. E eu acho que ter um encontro para a gente falar sobre erros, ele não pode ser não nesse lugar de tá vendo que eu só erro, tá vendo que eu sou incompetente, né? Mas tá muito nesse lugar de colocar luz. Aonde eu tô errando é aonde eu preciso colocar luz. Tem uma outra frase que eu gosto muito que diz assim, ó: onde mora a resistência é onde mora a resposta. Onde está a resistência
é onde está a resposta. Pensa nisso, tá? Pensa nisso, leva isso para a tua semana. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Próximo domingo a gente está aqui de novo com um outro tema que juntas a gente pode pensar. Obrigada pela companhia e bora. Até mais.